Caramelo abandonado pela própria família em seus últimos dias. Mas o destino não quis que fosse assim. O sol ainda estava alto quando ele foi deixado ali, preso a um portão antigo, sentindo o chão quente nas patas e tentando entender por que as vozes que conhecia estavam indo embora sem olhar para trás. O Caramelo esperou. Esperou mais do que qualquer um imaginaria. E naquele instante silencioso, algo começou a mudar, mesmo que ninguém percebesse. Essa não é apenas a história de um cachorro abandonado em seus últimos dias. É uma história sobre escolhas tardias, encontros inesperados e um destino que se recusa a seguir o caminho mais fácil. Em um bairro simples do interior, onde as pessoas observam tudo por trás das cortinas e cada decisão vira assunto na calçada, o Caramelo vai cruzar o caminho de alguém que também aprendeu a viver sozinha, mesmo sem querer. Ao longo de um ano, pequenas atitudes vão gerar grandes consequências. Gestos que parecem simples vão cobrar sacrifícios reais. Nada acontece por acaso aqui, e cada mudança vem acompanhada de dúvidas, julgamentos e medo de sofrer de novo. O que começa como um ato de abandono vai se transformar em uma jornada de reconstrução emocional, passo a passo, com quedas, recuos e recomeços. Antes de continuar essa história que tem emocionado tantas mulheres que já viveram perdas, recomeços e silêncios difíceis, aproveite para curtir este vídeo. Comente de onde você está assistindo, porque eu quero saber até onde essa história está chegando. E se ainda não é inscrita, se inscreva no canal para acompanhar cada capítulo dessa jornada que prova que o destino, às vezes, insiste em surpreender. Agora respire fundo, porque o que o Caramelo ainda vai enfrentar está longe de ser simples, e o que parece o fim pode ser apenas o começo de algo que ninguém esperava. O portão era velho, pintado de verde descascado, e rangia sempre que o vento passava. Foi ali que o Caramelo ficou amarrado, com a corda curta demais para alcançar a sombra da mangueira ao lado. O chão estava quente, áspero, e o ar trazia aquele cheiro conhecido de poeira misturada com folhas secas. O Caramelo não entendeu o que estava acontecendo. Apenas observou as costas das pessoas que ele reconhecia pelo passo, pela respiração, pelo som das chaves no bolso. Elas se afastaram sem pressa, como quem cumpre uma tarefa comum. Ele puxou a corda uma vez. Depois outra. Sentou. Deitou. Levantou de novo. O tempo parecia estranho, mais lento, como se cada minuto pesasse no corpo. O som distante de um rádio antigo tocava uma música que ele já tinha ouvido muitas vezes dentro de casa, quando ainda havia um canto fixo para dormir. Agora, tudo o que restava era o portão, o sol descendo aos poucos e uma sensação confusa no peito, algo entre medo e espera. O Caramelo sempre foi um cachorro atento. Observava os movimentos humanos com cuidado, aprendendo a reconhecer mudanças de humor pelo tom de voz e pelos gestos. Por isso, percebeu que algo estava errado antes mesmo de ser deixado ali. Não houve carinho demorado, nem palavras suaves. Apenas pressa. Ainda assim, ele ficou. Porque era leal. Porque acreditava que, se esperasse o suficiente, alguém voltaria. As horas passaram, e o bairro começou a mudar de ritmo. Crianças voltavam da escola, o cheiro de comida quente escapava pelas janelas, cadeiras de fio eram colocadas nas calçadas. Algumas pessoas passaram e olharam. Outras desviaram o olhar. Uma senhora comentou baixinho que aquele cachorro não era dali. Um homem disse que devia ser só mais um. O Caramelo ouviu tudo, sem entender as palavras, mas sentindo o peso delas. Quando a sombra finalmente cobriu parte do chão, ele se encolheu. A sede começou a incomodar, e o corpo, já cansado de tantos dias incertos antes daquele momento, pedia descanso. Ainda assim, ele manteve os olhos atentos ao caminho por onde aquelas pessoas tinham ido. Nenhum passo conhecido voltou. Do outro lado da rua, atrás de uma cortina clara, Helena observava. Ela estava ali havia mais tempo do que gostaria de admitir. Desde o meio da tarde, quando notou o movimento estranho no portão do vizinho. Helena era uma mulher de rotina firme. Acordava cedo, passava café forte, varria a calçada todas as manhãs. Gostava das coisas no lugar. E, principalmente, gostava do silêncio que construiu ao redor de si ao longo dos anos. Mas aquele cachorro mexia com algo que ela preferia não tocar. Talvez fosse o jeito como ele esperava. Talvez fosse o olhar atento, que não tinha raiva, apenas confusão. Helena se sentou na cadeira da varanda, segurando a xícara já fria, tentando convencer a si mesma de que não era problema dela. O bairro sempre teve animais soltos. Sempre foi assim. Ainda assim,
Quando o céu começou a ganhar tons alaranjados, ela se levantou. Pegou uma tigela velha no fundo do armário, encheu com água e atravessou a rua devagar, como quem não quer ser vista. O caramelo percebeu sua aproximação antes mesmo de ouvi-la. Levantou-se com dificuldade, a corda esticando, o rabo balançando de forma contida, como se tivesse medo de se enganar. Helena colocou a tigela no chão, fora do alcance direto da corda, e a empurrou um pouco mais perto com o pé. Não disse nada. Não tocou nele. Apenas ficou ali por alguns segundos, observando enquanto ele bebia com pressa, respingando água no chão quente. Aquele som simples, de água sendo sorvida, fez algo apertar no peito dela. Ela voltou para casa logo depois, repetindo para si mesma que aquilo era só um gesto. Nada mais. Mas, naquela noite, o silêncio da casa pareceu maior. Helena demorou a dormir, ouvindo ao longe o latido ocasional do caramelo, que agora não chamava ninguém, apenas marcava presença no escuro. O bairro adormeceu aos poucos. A lua subiu, clara, iluminando o portão verde e o cachorro encolhido ao lado dele. O caramelo fechou os olhos por alguns instantes, ainda preso àquela espera antiga, mas algo havia mudado. Pela primeira vez desde que fora deixado ali, ele sentiu que não estava completamente invisível. E, sem saber, aquele pequeno gesto silencioso tinha acabado de dar início a um ano que transformaria não só o destino dele, mas também o de alguém que jurava não precisar de mais ninguém. O dia seguinte amanheceu com um céu claro e um vento leve que espalhava folhas secas pela rua. O caramelo despertou antes mesmo do sol aparecer por completo, o corpo rígido pela noite mal dormida. A corda ainda estava presa ao portão, agora fria e úmida do sereno. Ele se levantou devagar, farejando o ar, tentando reconhecer sons familiares. O bairro retomava sua rotina comum, mas para ele tudo parecia diferente, como se o mundo tivesse mudado de lugar. Algumas pessoas passaram apressadas, indo para o trabalho. Outras diminuíram o passo ao vê-lo ali, ainda amarrado. Houve quem comentasse que aquele cachorro estava velho demais para ficar na rua. Houve também quem dissesse que alguém deveria soltá-lo. Nenhuma ação vinha acompanhando as palavras. O caramelo sentiu a fome apertar o estômago, um desconforto conhecido, mas que agora parecia mais intenso. Do outro lado da rua, Helena observava de novo. Ela havia acordado com a sensação estranha de que tinha esquecido algo importante. Preparou o café, arrumou a cama, mas seus olhos voltavam o tempo todo para a janela. Ao ver o caramelo ainda ali, sentiu uma pontada de culpa que não soube explicar. Aquela tigela de água da noite anterior parecia pouco diante da situação. Helena colocou um pedaço de pão amanhecido dentro de um saco e atravessou a rua mais cedo do que de costume. O som das sandálias no asfalto chamou a atenção do caramelo, que ergueu a cabeça imediatamente. Ela se aproximou com cuidado, mantendo certa distância, e colocou o pão no chão, quebrando em pedaços menores para facilitar. O cheiro simples de alimento fez o cachorro se aproximar o máximo que a corda permitia, comendo devagar, como se temesse que aquilo fosse desaparecer. Enquanto ele comia, Helena observava os detalhes que não tinha percebido antes. A pelagem manchada, típica dos cães de rua, mas bem cuidada até pouco tempo atrás. O olhar atento, que não pedia nada, apenas aceitava. Aquilo a incomodou profundamente. Não era um animal acostumado à rua. Era um cachorro que tinha perdido o lugar onde pertencia. Ela voltou para casa com o coração pesado. Tentou seguir o dia normalmente, mas tudo parecia fora do lugar. O som do rádio, que sempre a acompanhava nas tarefas, parecia alto demais. A solidão da casa, antes confortável, agora ecoava. Ao longo da manhã, Helena saiu 2 vezes para verificar se o caramelo ainda estava ali. Estava. No início da tarde, o sol voltou a castigar o chão. A sombra da mangueira já não era suficiente. Um vizinho comentou que aquele cachorro não podia ficar preso ali o dia todo. Outro sugeriu que alguém ligasse para a prefeitura. Helena ouviu de longe, sentada na varanda, sentindo um nó no estômago. A ideia de alguém levar o caramelo para um lugar desconhecido a deixou inquieta. Ela se levantou, pegou uma tesoura antiga na gaveta da cozinha e caminhou até o portão verde. O barulho metálico da tesoura cortando a corda fez o caramelo se afastar num primeiro momento, assustado. Em seguida, ele percebeu que estava livre. Não correu. Apenas ficou ali, parado, olhando para Helena, como se esperasse uma ordem que não veio. Helena respirou fundo. Disse apenas que ele podia ir. A voz saiu baixa,
quase trêmula. O caramelo deu alguns passos, ainda inseguro, sentindo o chão sem a limitação da corda. Andou em círculos curtos, depois se sentou perto da calçada. Não foi embora. Aquela escolha silenciosa marcou os dois. O caramelo, livre, decidiu ficar. Helena, que jurava não se envolver, percebeu que já tinha cruzado uma linha invisível. O bairro seguiu seu ritmo, mas algo ali tinha começado a se reorganizar, mesmo que ninguém dissesse nada em voz alta. Os dias seguintes foram marcados por uma espécie de acordo silencioso entre o caramelo e o bairro. Ele passou a circular pela rua com cautela, escolhendo sempre o mesmo trecho para se deitar, geralmente próximo à sombra da mangueira ou à frente da casa de Helena. Não invadia quintais, não avançava sobre as pessoas. Apenas observava, como se estivesse aprendendo novamente a ocupar espaço. A liberdade recente vinha acompanhada de um cuidado quase exagerado, resultado do medo de ser afastado outra vez. Helena mantinha sua rotina, mas agora havia pequenas pausas que antes não existiam. Ao varrer a calçada, deixava uma tigela com água fresca perto do muro. Ao preparar o almoço, separava discretamente um pouco de comida simples, sem tempero, e colocava em um prato velho que ficava escondido atrás do portão. Ela fazia isso tentando não pensar demais, repetindo para si mesma que era apenas gentileza. Ainda assim, cada gesto tinha um peso emocional que ela não conseguia ignorar. O caramelo começou a reconhecer os horários. Sabia quando o sol batia mais forte e quando a rua ficava mais movimentada. Aprendeu o som do portão de Helena abrindo, o arrastar da cadeira na varanda, o tilintar da colher batendo na xícara. Esses sons passaram a trazer uma sensação estranha de segurança. Ele se aproximava, sentava a uma distância respeitosa e esperava. Nunca forçava contato. Essa atitude paciente tocava Helena de um jeito profundo. O bairro, como sempre, observava. Algumas vizinhas comentavam que o cachorro parecia mais disposto. Outras alertavam que dar comida poderia fazer com que ele não fosse embora nunca. Havia quem dissesse que Helena estava se metendo em problema. Essas falas chegavam até ela como um zumbido constante, despertando antigas inseguranças. Helena sempre se preocupou com o que os outros pensavam, e agora sentia esse peso crescer. Em uma tarde de céu nublado, o caramelo se afastou um pouco mais do que o habitual. O movimento na rua estava intenso, com carros e bicicletas passando. Um barulho alto fez recuar, e ele se encolheu próximo a um muro, tremendo levemente. Helena observou da janela e sentiu um aperto imediato. Sem pensar muito, atravessou a rua e se sentou no chão, mantendo uma distância segura, apenas falando com ele em tom baixo, quase um sussurro. Não disse palavras claras, apenas sons suaves, repetidos, como quem tenta acalmar alguém assustado. O caramelo levantou a cabeça devagar. O som da voz dela, firme e calma, trouxe de volta uma sensação antiga, de quando ele tinha um canto fixo para descansar. Aproximou-se alguns passos e deitou ali mesmo, ainda atento, mas menos tenso. Helena ficou alguns minutos ao lado dele, sentindo o chão frio sob as mãos, algo que não fazia havia anos. Quando se levantou, percebeu que estava com os olhos marejados, sem saber exatamente o motivo. Naquela noite, uma chuva leve começou a cair. O cheiro de terra molhada tomou conta do bairro. Helena abriu a janela do quarto e viu o caramelo procurando abrigo sob a marquise da padaria fechada. A cena incomodou profundamente. O pensamento de deixá-lo ali, exposto ao frio e à umidade, fez sua rotina parecer vazia e sem sentido. Ela caminhou pela casa em silêncio, sentindo o peso das próprias decisões. Enquanto isso, o caramelo se encolhia, tentando se aquecer, ouvindo o som da chuva bater no concreto. Ele fechou os olhos, exausto, mas atento a qualquer movimento. Não latia. Não chamava. Apenas resistia, como sempre fez. Na manhã seguinte, o bairro acordou com o chão ainda molhado e o ar fresco. O caramelo estava no mesmo lugar. Helena ouviu assim que abriu o portão. Algo dentro dela se ajustou de vez. Ela percebeu que aquele cachorro já fazia parte dos seus dias, mesmo sem ter entrado em sua casa. A decisão que começava a se formar não era simples, e o medo ainda estava ali, mas ignorar o que sentia parecia, naquele momento, muito mais difícil. A decisão de Helena não veio de forma clara ou imediata. Ela passou a manhã inteira andando pela casa, mexendo em gavetas que não precisava, reorganizando objetos já organizados. O pensamento voltava sempre ao mesmo ponto. O caramelo do lado de fora,
a chuva da noite anterior, o corpo encolhido tentando se proteger. Aquela imagem insistia em permanecer, como se pedisse uma resposta. Quando abriu o portão para varrer a calçada, ele estava ali, sentado, com o pelo ainda úmido e o olhar atento. Não se aproximou. Apenas aguardou. Helena! Sentiu um aperto no peito diante daquela postura silenciosa. Ela pegou uma toalha velha e estendeu no chão, a alguns passos de distância. O caramelo cheirou o tecido, deu uma volta cautelosa e acabou se deitando sobre ele, agradecido à sua maneira. Helena observou aquela cena simples como se fosse algo extraordinário. Ao longo do dia, o bairro seguia seu ritmo comum. O vendedor de frutas passou empurrando o carrinho, anunciando os preços em voz alta. Uma vizinha parou para comentar sobre o tempo e, sem disfarçar, olhou para o cachorro. Disse que ele parecia fraco, que talvez fosse melhor chamar alguém para levá-lo. Helena respondeu com um aceno vago, evitando prolongar a conversa. Dentro dela, o conflito crescia. Ajudar significava assumir algo que ela não planejou. Não ajudar significava ignorar algo que já tinha tocado fundo. No início da tarde, o sol apareceu com força. Helena encheu uma bacia com água e, dessa vez, colocou mais perto do portão aberto. O caramelo se aproximou, bebeu devagar e, ao terminar, ficou ali parado, olhando para dentro da casa. Não tentou entrar. Não cruzou o limite. Aquela atitude respeitosa mexeu ainda mais com Helena. Era como se ele entendesse as fronteiras invisíveis que ela ainda precisava manter. O cheiro de comida simples tomou conta da cozinha. Helena separou um pouco de arroz e legumes cozidos, colocou em um prato e levou até a área externa. Sentou-se na cadeira e ficou ali, fingindo ler uma revista antiga enquanto observava o caramelo comer. O som das colheradas suaves e o modo cuidadoso como ele se alimentava tornaram um momento quase íntimo. Pela primeira vez, Helena sentiu um leve sorriso surgir sem esforço. Mais tarde, ao recolher a toalha já seca, Helena percebeu que o caramelo não se afastava mais como antes. Ele a seguia com o olhar, acompanhando cada movimento, mas sem ansiedade. Essa confiança silenciosa trouxe à tona lembranças antigas, de quando a casa era mais cheia, de quando ela também confiava mais nas pessoas. A vulnerabilidade bateu forte, e ela precisou se apoiar no balcão por alguns segundos para se recompor. No fim da tarde, o céu voltou a fechar. O vento trouxe um ar frio inesperado. Helena olhou para o quintal, para o pequeno espaço coberto perto da lavanderia. Ali havia um canto esquecido, com caixas velhas e um tapete gasto. A ideia surgiu quase sem permissão. Ela limpou o espaço, afastou o que não servia mais e colocou o tapete no chão. O gesto foi lento, carregado de hesitação. Quando chamou o caramelo, a voz saiu baixa. Ele se aproximou com cuidado, farejou o caminho e entrou no espaço coberto. Não avançou além do limite que parecia seguro. Apenas se deitou, observando. Helena ficou ali alguns minutos, sentindo o cheiro de sabão, de terra molhada e de cachorro. Era simples, mas carregado de significado. Naquela noite, Helena dormiu mal. O coração parecia inquieto, dividido entre o medo de se envolver e a certeza de que já estava envolvida. O caramelo, no pequeno espaço improvisado, dormiu melhor do que nas noites anteriores. O ambiente ao redor deles começava a mudar, ainda que de forma discreta. Pequenos gestos estavam criando raízes, e ambos sentiam isso, mesmo sem palavras. Os dias seguintes consolidaram uma nova rotina, ainda frágil, mas constante. O caramelo passou a dormir todas as noites no espaço coberto perto da lavanderia. Não era dentro da casa, e isso parecia confortável para ambos. Para ele, havia abrigo, um cheiro familiar e a certeza de que ninguém o afastaria dali durante a madrugada. Para Helena, existia a segurança de manter uma distância que a ajudava a controlar o turbilhão de sentimentos que crescia em silêncio. Pela manhã, Helena abria o portão com mais cuidado, quase esperando vê-lo ali, e sempre o encontrava deitado no mesmo lugar, atento, mas tranquilo. O som do portão se abrindo já não causava sobressalto no caramelo. Ele apenas levantava a cabeça, balançava o rabo de forma contida e aguardava. Essa previsibilidade começou a criar um vínculo sutil, feito de confiança construída dia após dia. O bairro percebeu a mudança. As conversas na calçada ganharam novos comentários. Algumas vizinhas passaram a cumprimentar o caramelo pelo nome, como se ele sempre tivesse feito parte daquele espaço. Outras demonstravam preocupação, alertando Helena sobre os custos,
sobre a responsabilidade. Cada opinião era absorvida com um peso diferente. Helena escutava tudo, mas já não se sentia tão influenciável. Havia algo mais forte guiando suas escolhas agora. Em uma manhã mais fria, Helena percebeu que o caramelo estava mais quieto. Não se levantou imediatamente quando ela abriu o portão. O olhar parecia cansado, e o apetite diminuiu. A preocupação surgiu de forma imediata. Ela se lembrou de um conhecido do bairro, seu Antônio, que há anos ajudava a cuidar dos animais da região. Essa lembrança não veio por acaso. Ela já tinha observado outras pessoas recorrerem a ele em situações parecidas, guardando essa informação sem saber que um dia precisaria. Helena chamou seu Antônio, que veio no mesmo dia. O cheiro de pomada, o toque cuidadoso nas patas e o jeito calmo com que ele falou trouxeram um certo alívio. Disse que o caramelo precisava apenas de descanso, boa alimentação e atenção. Nada grave, mas exigia cuidado. Helena ouviu tudo com atenção, sentindo o peso da responsabilidade se tornar real. Aquela ajuda simples teve um custo. Ela precisou reorganizar gastos, deixar de lado pequenos prazeres que sempre fizeram parte de sua rotina. O caramelo sentiu a mudança. Passou a receber água fresca com mais frequência, comida preparada com ainda mais cuidado. Helena sentava perto dele por alguns minutos todos os dias, sem tocar, apenas presente. Esse tempo compartilhado parecia fortalecer algo invisível. Ele começou a se permitir fechar os olhos enquanto ela estava por perto, um sinal claro de confiança. Um obstáculo inesperado surgiu quando uma vizinha comentou que a prefeitura poderia recolher animais soltos da rua. A ideia causou um frio imediato no estômago de Helena. A possibilidade de perder o caramelo, mesmo sem tê-lo oficialmente como parte de sua casa, fez com que ela tomasse decisões mais firmes. Passou a mantê-lo sempre dentro do espaço do quintal, garantindo que ele não fosse visto como um cachorro abandonado. Essa escolha não foi fácil. O caramelo estranhou a limitação inicial. Caminhou inquieto pelo quintal, sentindo falta de observar a rua. Helena percebeu e tentou compensar passando mais tempo com ele, falando em tom baixo, oferecendo brinquedos improvisados. Cada adaptação vinha acompanhada de esforço e pequenos sacrifícios. No final da tarde, sentada na varanda, Helena observou o céu mudando de cor, sentindo o cheiro de café recém-passado. O caramelo estava deitado perto, respirando de forma tranquila. Ela percebeu que aquela presença já fazia parte de seus sentidos cotidianos. A solidão, antes constante, parecia menos pesada. Dentro do caramelo, o conflito ainda existia. A memória do abandono não desapareceu. Mas, a cada dia, a constância de Helena enfraquecia o medo. Ele ainda se. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Mantenha atento, sempre pronto para recuar se necessário. Mesmo assim, algo nele começava a descansar. A relação entre os dois avançava sem pressa, construída com limites claros, pequenos cuidados e muita observação. O ambiente, antes silencioso e estático, agora carregava uma nova energia. Nada estava completamente resolvido, mas havia um caminho sendo traçado, feito de escolhas conscientes e esforço visível. O tempo avançou, e com ele vieram mudanças que, embora sutis, eram profundas. O clima no bairro começou a esquentar novamente, trazendo tardes longas e noites mais claras. O quintal de Helena ganhou novos sons, como o arrastar tranquilo do caramelo se movendo de um canto a outro, e o bater leve de sua cauda no chão quando ela se aproximava. Aquela presença constante já não parecia estranha. Tornou-se parte do cenário. Helena passou a acordar um pouco mais cedo. Preparava o café e, antes mesmo de sentar à mesa, olhava para o quintal. O caramelo sempre estava ali, às vezes deitado, às vezes sentado observando os passarinhos pousarem no muro. Ele começou a reconhecer os horários com ainda mais precisão. Sabia quando ela sairia para comprar pão, quando regaria as plantas, quando se sentaria na varanda ao fim da tarde. Essa previsibilidade fortalecia a sensação de segurança, mas o medo antigo ainda não tinha desaparecido por completo. Em um sábado de movimento maior no bairro, uma feira comunitária tomou conta da praça próxima. O som da sanfona, o cheiro de milho cozido e bolo caseiro invadiram o ar. Helena costumava evitar esses eventos, mas decidiu ir, ainda que rapidamente. Antes de sair,
Olhou para o caramelo com certa hesitação. Deixá-lo sozinho despertava uma ansiedade inesperada. Ela organizou o quintal, deixou água e comida, e saiu com passos lentos. Enquanto isso, o caramelo percebeu a ausência. Andou pelo quintal, cheirou o portão, deitou e levantou várias vezes. O som distante da feira chamou sua atenção, despertando curiosidade e uma inquietação que ele não sentia há tempos. Ao ouvir vozes conhecidas passando pela rua, aproximou-se do portão e ficou ali, atento. Na feira, Helena encontrou conhecidos. Conversas surgiram, algumas elogiosas, outras cheias de questionamentos. Comentaram sobre o cachorro, perguntaram se agora ele era dela. Helena sentiu o peso da pergunta. Respondeu de forma vaga, dizendo que estava cuidando. A música, as cores e os cheiros da feira despertaram nela lembranças antigas, de quando ainda se sentia parte de algo maior. Aquilo mexeu com suas emoções de maneira inesperada. Ao voltar para casa, encontrou o caramelo sentado perto do portão, como se esperasse. O encontro dos olhares foi silencioso, mas carregado de significado. Ele se aproximou, com passos cautelosos, e se sentou perto dela, mais próximo do que nunca havia ficado. Helena se abaixou e, pela primeira vez, tocou de leve a cabeça dele. O pelo era áspero, quente, real. O caramelo não recuou. Apenas fechou os olhos por alguns segundos, aceitando o gesto. Esse contato simples trouxe à tona uma vulnerabilidade intensa. Helena sentiu as mãos tremerem. Tocá-lo significava admitir o vínculo que vinha tentando controlar. Ainda assim, ela não afastou a mão. Ficou ali, sentindo a respiração calma do caramelo, o ritmo constante que trazia uma paz inesperada. Nos dias seguintes, esse toque passou a fazer parte da rotina. Sempre breve, sempre respeitoso. O caramelo começou a se permitir mais. Deitava próximo aos pés de Helena, acompanhava seus movimentos com menos tensão. Ainda havia momentos de recuo, especialmente quando sons mais altos surgiam na rua. Nessas horas, ele se afastava, buscando o canto coberto. Helena respeitava, dando espaço, reforçando a confiança construída. Um obstáculo emocional surgiu quando Helena recebeu uma visita inesperada de alguém de seu passado. A conversa trouxe lembranças difíceis, reabrindo feridas que ela acreditava cicatrizadas. Após a visita, ela se fechou, ficou mais quieta, passou menos tempo no quintal. O caramelo sentiu a mudança imediatamente. Tornou-se mais atento, mais vigilante, como se temesse perder aquele espaço seguro. Essa fase foi marcada por silêncio e incerteza. O vínculo, embora forte, foi testado. Ainda assim, a constância dos cuidados manteve a base firme. Mesmo nos dias mais difíceis, Helena não deixou de alimentar, de observar, de estar presente. O caramelo, por sua vez, permaneceu. Não se afastou. Continuou ali, provando, dia após dia, que sua lealdade resistia até mesmo às oscilações humanas. O ambiente refletia essa tensão contida. O quintal parecia mais quieto, o ar mais pesado. Mas, sob a superfície, algo sólido continuava a crescer. Uma relação construída com esforço, respeito e tempo seguia avançando, mesmo diante dos desafios que surgiam. Os dias após a visita inesperada foram marcados por um ritmo mais lento dentro da casa de Helena. Ela mantinha as obrigações básicas, mas evitava permanecer muito tempo no quintal. O olhar parecia distante, como se estivesse presa a pensamentos antigos. O caramelo percebeu a mudança de imediato. Passou a observar cada movimento dela com mais atenção, mantendo-se sempre por perto, mas sem insistir. A cautela que ele havia aprendido ao longo da vida voltava a se manifestar. O clima no bairro acompanhava essa fase mais silenciosa. As tardes estavam mais nubladas, e o vento trazia folhas secas que se acumulavam nos cantos da calçada. O som das conversas diminuía, e as cadeiras de fio apareciam com menos frequência nas varandas. Tudo parecia mais contido, refletindo o estado emocional de Helena e a vigilância silenciosa do caramelo. Em uma manhã, ao abrir o portão, Helena notou que o caramelo não se levantou de imediato. Ele permaneceu deitado, atento, mas sem aquela prontidão habitual. O coração dela apertou. Aproximou-se com cuidado, chamando em voz baixa. Ele respondeu com um leve movimento da cauda, mas demorou a se erguer. A preocupação tomou forma concreta. Helena sentiu o peso da responsabilidade mais uma vez.
Lembrou-se das orientações de seu Antônio e decidiu agir com calma. Preparou água fresca, ofereceu alimento e sentou-se ao lado dele, mantendo o toque suave que haviam construído aos poucos. O caramelo se levantou lentamente e comeu, mas permaneceu mais quieto ao longo do dia. Helena reorganizou sua rotina, adiando compromissos simples para observá-lo melhor. Cada escolha vinha acompanhada de um pequeno sacrifício, mas já não havia dúvida sobre o que era prioridade. A notícia de que a igreja do bairro organizaria uma nova arrecadação para ajudar famílias locais se espalhou rapidamente. Helena sempre participou de forma discreta, mas dessa vez sentiu vontade de se envolver mais. A presença constante do caramelo havia despertado nela um desejo antigo de pertencer novamente à comunidade. Ainda assim, o medo do julgamento persistia. Levar o cachorro consigo significava assumir publicamente o vínculo que vinha sendo construído em silêncio. No dia do evento, Helena hesitou por longos minutos antes de sair. Olhou para o caramelo, que a observava com aquele olhar atento, carregado de confiança contida. Decidiu levá-lo, usando uma coleira simples que havia guardado, comprada meses antes sem saber exatamente quando teria coragem de usá-la. O caramelo estranhou no início, caminhando com passos inseguros, mas logo se adaptou, acompanhando Helena de perto. A praça estava cheia. O som de músicas conhecidas, o cheiro de comida caseira e as vozes misturadas criavam um ambiente acolhedor. Algumas pessoas se aproximaram, elogiando o comportamento do caramelo. Outras lançaram olhares curiosos, mas nada foi dito em tom de reprovação. Helena sentiu um alívio inesperado. Pela primeira vez, não se sentiu sozinha em sua escolha. O caramelo, cercado por estímulos novos, manteve-se atento, mas calmo. Sentou-se ao lado de Helena, observando tudo com curiosidade. A confiança que ele demonstrava ali era fruto de meses de cuidado constante. Helena percebeu isso com clareza. Cada pequeno esforço, cada renúncia, havia construído aquele momento. Ao retornar para casa, o cansaço físico era evidente, mas havia uma leveza emocional diferente. Helena preparou o espaço do caramelo com mais cuidado naquela noite, ajeitando o tapete, deixando água fresca. Sentou-se por alguns minutos ao lado dele, falando baixo, compartilhando o silêncio. O caramelo se aproximou e encostou a cabeça em sua perna, um gesto simples, mas carregado de significado. Esse contato trouxe lágrimas aos olhos de Helena. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Ela percebeu que, ao cuidar do caramelo, havia começado a cuidar de si mesma. O ambiente ao redor refletia essa transformação. A casa parecia menos vazia, o quintal mais vivo. Apesar disso, o medo ainda existia. Helena sabia que o caminho não seria livre de desafios. O caramelo também carregava suas marcas. Ainda assim, naquele momento, ambos sentiram que haviam atravessado uma etapa importante. A conexão entre eles, construída lentamente, mostrava-se mais forte do que as inseguranças que tentavam se impor. A partir daquele dia, a presença do caramelo passou a ser reconhecida de forma mais natural no bairro. As pessoas já não estranhavam vê-lo ao lado de Helena durante pequenas caminhadas pela rua ou sentado perto da varanda enquanto ela conversava rapidamente com alguma vizinha. O cachorro, antes visto como apenas mais um, agora era identificado como parte daquela casa, mesmo que ainda não dormisse dentro dela. Essa mudança de percepção trouxe certo conforto, mas também novas responsabilidades. Helena sentia isso claramente. As manhãs continuavam começando cedo, mas agora incluíam cuidados mais atentos. Observava se o caramelo se levantava com facilidade, se comia bem, se o olhar estava alerta. Pequenos detalhes passaram a importar mais do que nunca. O carinho que ela oferecia ainda era contido, mas constante. Um toque na cabeça, um afago rápido no pescoço, sempre respeitando os limites que ambos aprenderam a construir. O caramelo, por sua vez, parecia mais disposto. Caminhava pelo quintal com mais segurança, deitava ao sol sem pressa e até se permitia brincar com um pano velho que Helena havia amarrado em uma corda. Era uma brincadeira simples, mas cheia de significado. Cada movimento demonstrava que ele estava recuperando algo que havia sido interrompido abruptamente em seu passado. Ainda assim, havia momentos em que ele parava de repente, atento a algum som distante, como se o medo antigo ainda estivesse à espreita. Um obstáculo importante surgiu quando Helena precisou se ausentar por algumas horas para resolver assuntos no centro da cidade. A ideia de deixá-lo sozinho por tanto tempo trouxe insegurança para ambos. Ela organizou tudo com cuidado,
deixou água, comida e garantiu que o portão estivesse bem fechado. Ao sair, olhou para trás mais de uma vez, sentindo o peso da preocupação. O caramelo acompanhou cada passo dela até o limite do quintal, depois se sentou, esperando. Durante aquela ausência, o tempo pareceu mais longo para ele. Caminhou de um lado para o outro, cheirou o portão, deitou, levantou novamente. O ambiente silencioso despertou lembranças difíceis. Ainda assim, ele permaneceu. Não tentou fugir. Não destruiu nada. Apenas esperou, provando que a confiança construída não dependia mais da presença constante. Quando Helena voltou, encontrou o caramelo no mesmo lugar, atento, mas calmo. O reencontro foi marcado por um gesto espontâneo. Ele se aproximou e encostou o focinho em sua mão, algo que ainda não havia feito de forma tão direta. Helena sentiu o coração acelerar. Aquele gesto simples representava uma entrega que ela sabia não ser fácil para ele. Retribuiu com um carinho mais demorado, sentindo a textura áspera do pelo e o calor do corpo. Nos dias seguintes, Helena tomou uma decisão prática. Comprou uma caminha simples e colocou no espaço coberto. O caramelo estranhou no início, cheirando com cautela, mas acabou se acomodando. Essa pequena mudança trouxe uma sensação de estabilidade ainda maior. O quintal já não parecia um lugar improvisado, mas um espaço preparado para ele. O bairro também refletia essa transformação. As plantas do quintal começaram a florescer novamente, cuidadas com mais atenção por Helena. O som de um rádio baixo voltou a preencher as tardes. O ambiente ganhava vida aos poucos, acompanhando o fortalecimento daquele vínculo. Em um fim de tarde tranquilo, Helena sentou-se na varanda observando o céu mudar de cor. O caramelo estava deitado perto, respirando de forma calma. Ela pensou em como tudo havia acontecido sem planejamento, através de pequenos gestos e escolhas difíceis. Nada foi fácil. Cada avanço exigiu renúncias, enfrentamento de medos e paciência. O caramelo, de olhos semiabertos, sentia algo semelhante. Ainda havia cautela, ainda havia lembranças que não desapareciam por completo. Mas havia também uma segurança nova, construída dia após dia. Ele não precisava mais estar sempre em alerta. Podia descansar. O ambiente ao redor deles agora carregava essa nova energia. A casa, o quintal, a rua. Tudo parecia ter encontrado um ritmo mais humano, mais acolhedor. Ainda havia etapas a enfrentar, decisões maiores à frente, mas naquele momento, Helena e o caramelo compartilhavam algo raro. A certeza silenciosa de que, juntos, estavam aprendendo a permanecer. Com a chegada de uma semana mais quente, o quintal de Helena ganhou vida de uma forma ainda mais evidente. O caramelo passou a explorar cada canto com confiança, sentindo o sol aquecer o pelo e os cheiros do ambiente ao redor. As plantas recém-cultivadas exalavam aromas de terra e folhas frescas, misturando-se ao cheiro de café que vinha da cozinha. Helena percebia cada gesto dele, cada passo, como se fosse parte de uma rotina sagrada construída lentamente. O dia começou com um pequeno desafio. Um grupo de crianças passou correndo pela rua, gritando e rindo, e o caramelo se assustou com um barulho repentino. Hesitou, parou, olhou para Helena. Ela se abaixou, falando baixinho e estendendo a mão. Ele se aproximou devagar, mantendo os olhos fixos nela. O gesto dela trouxe calma imediata. A paciência que Helena havia cultivado nos últimos meses provava seu valor naquele momento. Mais tarde, a vizinhança foi surpreendida por um mercado ambulante que parou próximo à rua. O cheiro de pão fresco, frutas e bolo de milho invadiu o ar. O caramelo observou atentamente, sem se afastar do quintal. Helena aproveitou a oportunidade para ensiná-lo a permanecer calmo diante de estímulos novos e intensos. Ela falava com ele em tom firme, mas gentil, mostrando que não havia perigo. Cada exercício de paciência reforçava a confiança e fortalecia o vínculo entre eles. Durante a tarde, Helena decidiu caminhar com ele pelo bairro. Colocou a coleira, algo que ele aceitava com mais naturalidade do que antes. O passeio foi lento, com paradas estratégicas para que ele pudesse cheirar o chão e se acostumar com sons, pessoas e carros. Cada passo era acompanhado de elogios suaves. O caramelo sentia a segurança que Helena transmitia, mas ainda havia atenção constante a qualquer sinal de movimento repentino. O esforço de adaptação exigia energia, tanto dele quanto de Helena, mas o resultado era visível. Ele se aproximava cada vez mais da sensação de pertencimento. Ao retornar para casa,
o caramelo se deitou na caminha com ar satisfeito. Helena se sentou perto, observando com um sorriso contido. Pensou em como aquela relação havia evoluído. Meses antes, ele era apenas um cachorro amarrado, com medo e insegurança. Agora, havia confiança, aceitação e um ritmo de convivência baseado em respeito mútuo. No final da tarde, o vento trouxe uma novidade. Um vizinho apareceu com um filhote abandonado, procurando alguém que pudesse cuidar temporariamente. Helena hesitou, lembrando-se de todo o esforço feito com o caramelo. Ela respirou fundo, observando-o. O cachorro, atento, se aproximou do filhote com cuidado, farejando e emitindo sons baixos de curiosidade, sem agressividade. A cena mostrou a evolução dele, agora capaz de compartilhar espaço e demonstrar empatia. Enquanto a noite caía, Helena preparou um jantar simples e colocou um pouco na frente do caramelo. Ele comeu devagar, olhando para ela com olhos brilhantes, transmitindo gratidão silenciosa. Depois, se deitou e permaneceu ali, respirando de forma tranquila. Helena sentou-se na varanda e percebeu que o medo que antes a acompanhava havia diminuído consideravelmente. O vínculo construído tinha se tornado sólido e resistente a pequenos imprevistos. O ambiente refletia essa transformação. O quintal, antes marcado pelo improviso, agora era um espaço de cuidado, cheio de cheiros, cores e sons que fortaleciam a sensação de segurança. O caramelo se permitia descansar mais profundamente, sem o alerta constante que caracterizava sua vida anterior. Helena também sentia mudança, menos solidão, mais presença, mais conexão com a vida ao redor. Aquele capítulo da vida deles mostrava que cada pequeno passo havia valido o esforço. Cada obstáculo enfrentado, cada medo superado, cada gesto de confiança e paciência havia consolidado algo que não podia ser arrancado facilmente. O caramelo e Helena estavam finalmente em harmonia, com o quintal servindo como símbolo de segurança, cuidado e amor conquistado com paciência e dedicação. A manhã começou com o sol brilhando de forma intensa, iluminando o quintal de Helena com tons dourados que aqueciam o ar e davam vida a cada folha e cada canto. O caramelo estava deitado na caminha, mas ao ouvir o som do portão se abrir, ergueu a cabeça com atenção, o rabo balançando devagar. Não havia medo, apenas expectativa e curiosidade. Helena passou a mão no pelo dele, sentindo a textura áspera e quente, e sorriu. Tudo ali era fruto de meses de esforço, paciência e confiança conquistada passo a passo. O bairro inteiro parecia respirar uma rotina mais tranquila. Pessoas passavam cumprimentando Helena, muitas já conheciam o caramelo pelo nome. Alguns sorriam ao vê-lo acompanhando sua dona, outros ainda comentavam discretamente sobre a transformação dele. Para Helena, aquilo era mais do que reconhecimento, era confirmação de que o carinho e a dedicação haviam criado raízes profundas, não apenas no cachorro, mas em toda a comunidade. Naquele dia, Helena decidiu levar o caramelo a um passeio mais longo, até a praça próxima. Colocou a coleira, agora confortável e familiar, e caminhou com ele, sentindo o peso do mundo aliviar a cada passo. O caramelo, seguro e confiante, explorava o ambiente com curiosidade e alegria, cheirando o chão, observando crianças brincarem, farejando cada árvore com cuidado. Ele não tinha pressa, mas parecia consciente de cada gesto, cada movimento. Helena observava em silêncio, emocionada com a transformação dele. No caminho de volta, pararam em frente à pequena padaria do bairro. O aroma de pão fresco e café invadiu o ar. Helena comprou um pãozinho e ofereceu um pedaço ao caramelo. Ele aceitou com cuidado, sem pressa, como se aquele gesto simples fosse parte de um ritual de confiança e recompensa mútua. Pessoas próximas sorriram ao verem a cena, algumas comentando sobre a paciência de Helena, outras admirando a calma e a gentileza do cachorro. Ao chegarem em casa, Helena abriu o portão e deixou o caramelo explorar o quintal livremente. Ele correu por alguns segundos, sentindo a liberdade sem pressa, depois voltou para perto dela, deitando ao lado da caminha. Helena se sentou na varanda, sentindo o vento fresco tocar seu rosto. Olhou para ele e percebeu que aquele momento representava tudo o que haviam conquistado: segurança, confiança, afeto e a certeza de pertencimento. Enquanto o sol descia lentamente, tingindo o céu de tons laranja e rosa, Helena percebeu algo profundo. Cada esforço, cada pequeno sacrifício, cada gesto de paciência havia criado algo que ia muito além de um vínculo entre humano e cachorro. Eles haviam transformado um espaço, uma rotina e até a própria vida emocional de Helena. O medo, a insegurança e a solidão tinham dado lugar à presença,
a confiança e a uma alegria silenciosa, mas intensa. O caramelo, deitado com a cabeça apoiada nas patas, respirava calmamente, deixando escapar o ar de quem finalmente se sente seguro. Helena passou a mão lentamente em seu dorso, sentindo a conexão que ambos compartilhavam crescer a cada toque. Nada precisava ser dito. O quintal, a casa, o bairro, o tempo que passaram juntos haviam construído algo invisível, mas inquebrável. Quando a noite caiu, trazendo um céu limpo cheio de estrelas, Helena se levantou e olhou para o caramelo. Ele olhou de volta, como se entendesse cada pensamento, cada emoção não dita. Havia alegria, gratidão e a sensação de missão cumprida. Ela sabia que, dali em diante, os desafios poderiam surgir, mas juntos, com confiança e paciência, poderiam enfrentar qualquer obstáculo. Naquela noite, Helena fechou a porta da varanda com calma, enquanto o caramelo se acomodava em sua caminha. Ambos sentiram a paz de quem encontrou um lar de verdade, não apenas em um espaço físico, mas no vínculo silencioso e eterno que haviam construído. O abandono do passado, as dúvidas e os medos haviam sido transformados em amor e confiança. A vida, finalmente, parecia completa. Fim. Você chegou até aqui? Então comente solidão, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.